Olá, Rosemary, Ana Flávia, Sônia, tudo bem com vocês? Boa noite. Daqui a pouco a Ivete está entrando. Saudade de vocês, meninas. Eu tô bem também. Confinadinha, confinadinha, mas estou bem. Tudo bem, Bruno, Dávila, tudo bem com vocês? Nós estamos aguardando a Ivete, que vai falar sobre um trecho da parábola do filho pródigo. Daqui a pouco a gente começa. Tudo bem, Adir? Boa noite. Ô, Dávila, a saudade é muita mesmo. Saudade principalmente dos abraços, né? Acho que nós temos que chegar na casa espírita cantando que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, como disse o J Quest, né? E tá fazendo falta. Tudo bem, Tami? Parabéns para você, Tami, querida. Aldeneide, beijinho para você. O Adi, depois olha aí com a Ivete se ela tá tendo algum problema para entrar. Por favor. Que pode acontecer, né? Nós que somos da velha guarda, toda hora a gente toma um couro da tecnologia. Você tá rindo, né, Dávila? É desse jeito. É difícil acompanhar o progresso. Mas a gente segue firme, com vontade, né? A gente acaba acertando. Desde que começou a pandemia, eu já fiz várias lives e a maioria delas eu fiz alguma coisa errada. Assim, na hora de começar ou na hora de terminar. Mas eu acho que até o final da pandemia já vai dar para ter aprendido alguma coisa. Oi, Ivete. Vou te adicionar aqui. Cadê você? Aguardando a Ivete, ela já entrou. Tudo Ei, bem? Ivete, tudo bem? Ô,
Olha para mim aí se a posição que eu tô tá boa, se o som tá bom. Tá, eu tô ouvindo bem. Aí agora o pessoal que vai dizer pra gente se o som está bom, se tá baixo, se tá alto, né? Uhum. E a gente vai ajustando aqui que já está quase na hora. A hora, sinta melhor. Tá, melhor. Eu tô ajustando o meu volume aqui. Bom, estão respondendo que tá ok. Tá bom então. Então daqui a pouco a gente começa, daqui um minutinho. A gente vai se preparando para esse tema, Você faz a que é um prece pra gente? faço, faço sim. Esse tema é meio inesperado, né, Ivete? É, quando Assim, a gente abriu, né, a gente é, pedindo ali uma intuição, eu acho que vem mesmo para a espiritualidade. Ah, tá falando aqui que o meu som tá baixo, tá um pouco baixo. mas está no meu máximo. Agora ficou bom? Tá melhor? Tá. Então, esse tema a gente pediu, né, a espiritualidade para nos intuir, né? O que a gente vai falar aqui não tem um preparo de palestra, não. É um diálogo que a gente vai criar em cima desse tema, É, ok? Não vai ser ok. monólogo, não. Vai ser um Um diálogo e com diálogo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração também, aí eu leio aqui para você, Ivete, para você não ter que se preocupar de ler o que que as pessoas, né, estão comentando, eu leio e te falo, tá? O Adir também falou que o som tá bom. a leitura do texto também, se você quiser ir fazendo, ajuda, né? Porque Eu você faço vai a falando, leitura e você fala assim, a passagem, né, que a gente vai trabalhar, o filho e o censor, e se é, você for fazendo, a gente vai comentando em cima. tá ok. Vamos começar com a oração agora, né? Uhum. E daqui a pouco a gente começa então. Então vamos fazer a nossa interiorização e vamos buscar dentro de nós a presença do Cristo, o Cristo que é nosso mestre, que é nosso guia, que é nosso modelo de conduta, que é nosso irmão mais velho, que nos acolhe com ternura, com benevolência, com misericórdia, que conduz as nossas vidas, sempre tentando nos reunir em seu rebanho. Gostaria de visualizar a figura do Cristo como o bom pastor, aquele pastor que ama suas ovelhas e que busca cada uma com amor, com misericórdia, com carinho. E que nos sintamos assim acolhidos nesse abraço crístico, que ele aumente o nosso entendimento e a nossa sensibilidade, a nossa intuição, para que possamos aprender e apreender o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Então, você está com a palavra, Ivete. Você quer que eu leia Então, o antes versículo? de você ler, eu gostaria de deixar alguma coisa, alguma palavra aqui para quem está nos ouvindo. É porque nós vamos estar estudando aqui uma parábola e muitas vezes a gente, quando fala uma parábola, assim como essa do filho pródigo, né? Tem outras parábolas e outros ensinamentos que a gente foca aquele elemento que nos importa ali naquela passagem e muitas vezes os outros arquétipos que estão ao lado, eles ficam deixados sem análise, né? Eu gostaria de convidar todos para trazer para dentro de si cada personagem que vai sendo falado
como sendo uma estrutura dentro de nós, uma representação arquetípica de uma estrutura nossa. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente está estudando sobre Marta e Maria, passagem de Marta e Maria, todo mundo conhece. Todo mundo vai direto assim, eu quero ser a Maria, não é? Porque a Maria é aquela que busca o ensinamento de Jesus, é que está buscando a espiritualidade. No entanto, o lado Marta também é uma característica nossa. Ele não pode ser desprezado e tem que ser levado a sério, não é? Uma outra passagem, por exemplo, do Bom Samaritano. Quando a gente está estudando o Bom Samaritano, a gente foca no Bom Samaritano. Mas tem outros arquétipos ali, que é do levita, que é do sacerdote, não é? Até o dono da hospedaria. São vários integrantes da passagem que também representam estruturas dentro de nós. São arquétipos. O que é um arquétipo? São modelos para nos mostrar quem que nós somos a partir daquele espelho, daquela imagem. Fica mais claro? O que nós queremos chegar hoje? Assim que a gente começar a ler e entender essa parábola, vamos pensar em todos os modelos, todos os arquétipos que aparecem aí para nós. Ok? Ok. Eu acho que vocês vão começar a entender isso. Você entendeu, Neuza? Eu entendi. Falei? Claro, ficou claro. É um versículo, um trecho da parábola do filho pródigo, né? Conhecida como parábola do filho pródigo. Só que nesse trecho aqui, ele está no livro Palavras de Vida Eterna do Emmanuel. E então essa parábola está em Lucas, capítulo 15, versículo 29. E o Emmanuel deu um título para essa passagem, esse pedaço da parábola, que é Filho e Censor. Eu vou ler a parábola, depois você segue, tá, Ivete? A parábola não, esse trecho. Mas, né? e depois você contextualiza dentro da parábola, tá? Ok. Filho e censor. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Esse é o filho que ficou com o pai, que nunca abandonou o pai. Isso. Então, nós estamos falando aqui de um filho que censura as atitudes do pai, né? Esse censor é como se fosse o nosso lado que está o tempo todo censurando atitudes que nos afetam, que mexe com a gente de alguma forma naquilo que a gente não concorda, né? Porque esse filho está dando uma resposta ao pai e está fazendo uma censura a ele, porque eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir. E como que é pesado falar nunca transgredir, é um papel muito difícil, né? Nunca transgredir um mandamento desse pai, e aí vem a censura. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vem essa queixa diante desse pai que acolheu um filho que estava perdido e que voltou, né? Então vamos começar aí a ouvir o Emmanuel, o que ele fala disso, e a gente vai tentando encaixar alguma coisa, se é que a gente possa encaixar, porque o Emmanuel traz uma forma muito profunda de ensinamento. Oi, Ivete, eu posso fazer um resuminho da parábola antes de começar? Ótimo. Uhum. Porque essa parábola, eu não sei, a gente parte do princípio que todo mundo conhece, mas pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não conheça essa parábola. Então, vou fazer um resumão. Depois busca lá em Lucas, capítulo 15, esse trecho está no versículo 29. Então, é um pai com 2 filhos. Um dos filhos, o mais jovem, pede ao pai para vender a parte dele da herança, vende, sai de casa, vai para a farra e gasta tudo que tem
E depois que ele está numa situação extremamente difícil, ele resolve voltar para a casa do pai para voltar como empregado e não como filho, né? Só que quando o pai vê aquele filho voltando, se alegra, manda matar um boi e dá aquela festa, fica naquela alegria, abraça o filho, devolve sandália, devolve anel, quer dizer, voltando para o pertencimento da família, né? Acolhe ele como empregado, acolhe como filho novamente. E o irmão mais velho, que nunca saiu de casa, que fez tudo pelo pai, quando chega, vê a festa e pergunta: o que é isso que está acontecendo? Aí o pai conta: nossa, que alegria, seu irmão voltou, ele estava perdido e foi achado, né? E aí, nessa hora, esse filho, que foi um bom filho a vida toda, fala isso com o pai, que nunca transgrediu um mandamento, e agora está contigo, Ivete. Então, eu gosto sempre, quando a gente está fazendo um estudo, contextualizar com a nossa época, né? Vamos trazer isso para hoje, porque naquela época só o fato de um filho pedir a herança era assim uma afronta com esse pai. É como se esse filho que pediu a herança desejasse a morte do pai, né, para receber a herança. Se a gente traz isso para a nossa vida de hoje, com certeza ainda a gente assiste essa forma de atitude das pessoas que estão usurpando da herança antes da morte do pai, ou tem um desejo, ainda que inconsciente, da morte desse pai para que venha para ele a herança. Foi o que aconteceu com o filho que exigiu e foi embora. Porém, não é só um filho que partiu, tem outro irmão, o irmão que fica. Esse irmão que fica é o irmão que cuida do pai, que trabalha do lado dele, que nunca fez nada de errado. É, e que papel é esse, né? Nós podemos nos ver, então, como o filho que parte, mas e quando nós somos esse filho que fica? Qual que é o nosso sentimento? Qual que é a nossa reação diante de um irmão que vai embora, que gasta, que apronta, que aproveita a vida e nós, como esse filho que fica no trabalho, no cuidado, por zelar por esse pai, né? E tem ali uma vida normal, comum, sem nada de gastar nada fora do que está recebendo junto a esse pai. Até, Ivete, isso é muito comum, né? Assim, ter numa família, alguém que tem algum vício, que gasta, põe tudo a perder, com dívida, e outro que está ali lutando, e os pais, de uma certa forma, passam a mão na cabeça daquele que é o gastador, que é o perdulário, que é o pródigo, né? É. Tentando ajudar, e aquele filho que é um bom filho se ressente, né? Isso acontece muito. Esse, é isso que nós vamos questionar aqui junto com o Emmanuel. Esse filho que fica, ele fica por amor, ele fica porque ele não tem coragem de sair e fazer como o irmão, ele é realmente um filho dedicado, fiel. Vamos ouvir o que o Emmanuel fala disso. Lê para nós aí um pouquinho. Vamos entrar na fala do Emmanuel. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Você quer que pare aqui ou continuo? Então, vamos parar já para fazer essa separação dos dois irmãos, não é? Porque ao mesmo tempo que esse que sai, que vive, ele sofre muito e ele aprende com o sofrimento, não é? Mas o que fica, ele tem uma vida bem cômoda, bem protegida, ele não sofre, ele tem tudo, ele é amparado, tudo que é do pai é dele, mas tem uma censura aí para esse pai que está olhando para dois filhos, não é só para um, certo? Vamos Certo. ver qual que é essa diferença. Por que, que o Emmanuel está chamando esse filho que fica de egoísta? E o que partiu, ele chama de experiente, né? Experiente e É, arrependido. nós vamos continuando.
Ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado, entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido, age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É como se ele tivesse arrependido de ser bom, né? É, às vezes nem é o arrependimento, não. Eu acho que é uma tomada de consciência. É como se ele começasse a enxergar que esse papel de bom filho talvez não chegue a ter o resultado que ele desejava. Então, o que eu queria que a gente começasse a buscar entender é que pode ser um processo inconsciente em nós, de estar sendo esse bom filho, de estar cuidando, porque quando ele observa esse pai cuidando do irmão, brota uma emoção, um sentimento que talvez ele nem imaginasse que ele tivesse. Porque por mais que a gente ame um irmão, o que nós precisamos observar é qual a reação quando a gente vê um comportamento de um pai tratando um filho diferente do outro, na visão dele, que essa não era a visão do pai, né? O pai estava cuidando dele. E quando cuida de um irmão que estava perdido e que volta, isso incomoda o filho que fica. Ele se sente indignado com a atitude do pai. Eu fiquei pensando nessa hora, Neuza, naquela parábola também dos trabalhadores da última hora, em que um Sim. começa a trabalhar de manhã, outro ao meio-dia, outro à tarde, e na hora de receber, o patrão paga o mesmo preço para todos. Aqueles É. que trabalharam mais também ficam indignados. Não é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui? É alguém que Jesus trabalhou. parece que está batendo na mesma tecla com essas duas parábolas, né? Isso, na hora eu lembrei, foi disso. E também são egoístas essas pessoas que estão de olho no que o outro recebe, no que o outro tem, ao invés de ser grato pelo que foi combinado com ele. Então, continuemos. Você quer falar mais alguma coisa desse... Eu só queria, assim, eu não sei se você vai abordar esse assunto depois, é que do ponto de vista do pai, que representa Deus aqui, ele quer que a gente volte, né? Porque quem já está com ele, já está com ele. Ele quer que a gente volte. E É, quando eu fiz a oração que eu falei do pastor, do bom pastor, é a mesma coisa, né? Ele larga as ovelhas e vai buscar que está perdido, né? É no mesmo sentido também, assim. Não estou abordando a questão psicológica da coisa, não. Estou abordando, assim, o que seria isso, né? Por que que tem tanta alegria em recuperar aquele que está perdido? eu penso que a gente tem que olhar esse lado também, porque talvez muitas pessoas podem estar se vendo no lugar do pai, mais do que do filho, né? É, E se são três estruturas aí, talvez tenha alguém aí que está ouvindo e se colocando no lugar desse pai que tem um filho que voltou e tem um filho que fica, que cuida dele, não é? é, Vamos imaginar aqui que cada um vai se ver no arquétipo mais forte aí. O que ativou em você? Qual dos três aspectos ficou mais ativado até agora? tem um aqui. O que trabalhar para, o que trabalhar para que esse egoísmo, que quando sentimos, nos colocamos no lugar dele, sentimos justiça, como injustiça, justiça. É, assim, o que que a gente tem que fazer, né? Trabalhar para que esse egoísmo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Em algum momento a gente se sentir como esse irmão mais velho, né? Então, o que fazer para não deixar esse sentimento aparecer? Foi o que foi postado aqui pela Tami. Eu achei bom ela lembrar a palavra justiça e injustiça, para a gente correlacionar isso aí com o egoísmo.
Porque quando eu acho justo ou injusto, é uma opinião minha, não é? É algo que eu sinto. Às vezes, uma coisa que para mim está injusta, ela não é injusta para o outro. Esse lugar de justiça, ele pode também estar camuflado pelo egoísmo, É. certo? Eu acho que Emmanuel vai abordar mais essa questão, né? É, Vamos caminhar. esse filho, ele é fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos Verdade. interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Você quer que eu pare aqui, Ivete? Eu acho que vale a pena porque já faz uma ligação com essa fala aí sobre justiça e injustiça, né? Essa crítica é uma crítica em cima do comportamento. Não precisa ser só do pai. Nós temos essa forma de julgar o comportamento de todo mundo, né? Ele não está julgando aí, não é só o comportamento do pai, não. Antes do comportamento do pai, eles já tinham um preconceito, uma ideia formada sobre o irmão. Que uma pessoa que age nesse egoísmo, nesse sentimento de que se o pai recebe o irmão, isso está injusto, ele imaginava que o pai nunca receberia esse irmão de volta. Se ele imagina essa postura do pai, se ele queria um comportamento desse do pai, é sinal de que esse comportamento está dentro dele. É a É, forma como ele agiria, não é? Para que eu me coloque no lugar do outro, eu vou projetar no outro a reação que vem em mim. E se eu não sou capaz de perdoar e de acolher alguém que errou e que usurpou daquilo que era para ser dividido, porque o irmão nem gastou a parte dele. O irmão é. que saiu, gastou foi a parte que era dele. Ele tinha direito de fazer o que ele quisesse. Não mexeu no do que era desse irmão que ficou. Então, o que é o egoísmo? Não é só a parte monetária, não é só o dinheiro. Esse filho que fica, ele quer o amor do pai todo para ele. Ele quer a atenção É. do pai todo, Reconhecimento, né? conhecimento, essa nobreza que ele acha que ele quer que o pai reconheça nele. Eu acho que isso é muito. Acontece muito em conflitos de família, né? Algum filho que se sente assim, de não ser reconhecido. Eu acho que isso acontece demais. Porque é difícil que os filhos tenham um tratamento igual, já que os filhos são diferentes, né? Como que você trata igual ou diferente? A pessoa que é diferente, cada um é tratado de acordo com a forma que se comporta, né? Bom, vamos aqui. Essa frase aí, espera um pouquinho. Quando você fala assim, atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Aí, o que ele está querendo mostrar com isso? Se eu estou vigiando, se eu estou de olho em alguma coisa, eu não estou sendo assim um filho tão bom, eu estou fazendo com um interesse. É, porque esse Tem pão e um essa interesse. prata seriam dele, né? Lá em cima, quando ele fala assim, que ele foi um irmão que cumpriu tudo certinho, então ele cumpriu tudo certinho porque ele é bom, ou ele cumpriu já com o interesse de um ganho por detrás disso? E isso Né? é uma Se coisa que a gente alguém tem que se questionar, né? Quando a gente é bom é por quê? Por exemplo, se alguém tem um pai ou uma mãe doente, já velho e precisa de cuidar, talvez elege aquele lugar de cuidar dos pais, mais que os outros irmãos, não é? Geralmente É, acontece isso, de um que está solteiro, um que ainda mora na casa, os outros partiram. Então, alguém que fica ali, o eleito para cuidar, ele precisa muito de
se perguntar e avaliar, porque isso é muito inconsciente, se ele está nesse papel, porque ele achou que foi o destino dele, que ele foi designado para isso, ou se foi por amor mesmo que ele ficou. Se você não quer ficar numa posição, você pode sair fora dela, não é? Tem várias formas de cuidar de pai e mãe na velhice, ou de abandonar um parente necessitado disso. Tem outras formas de ajudar que não seja essa presença de estar ali o tempo todo e, de certa forma, abrir mão da própria vida para cuidar do outro. Né? A grande questão aqui é analisar se nesse cuidar tem um egoísmo, tem um sentimento por trás, um interesse por trás disso. Vai ter um ganho com isso? Certo? Posso continuar, Ivete? Uhum. Guarda lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. A ideia da herança é essa questão que você comentou aí, mas a ideia de evidência também, né? Olha o tanto que eu sou importante, olha o tanto que eu sou melhor que o outro. Você até Que falou que disso agora mesmo, que é um reconhecimento, né? é, se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, esse irmão ele explode em ciúme e queixa. Você quer falar um pouquinho sobre ciúme e queixa ou você quer que eu siga? O tempo todo, o que essa leitura vem nos falar desse filho censor está dentro dessa questão do ciúme e da queixa, não é? Ele não percebe, ele está se achando, ele está achando que ele está fazendo justiça com ele mesmo. Ele não entende que esse comportamento dele é de ciúme. Isso poderia ampliar aqui para um campo de vitimização, que a pessoa entra num lugar de coitado de mim, que fiz tudo e nunca ganhei nem um cabrito para comemorar, nunca pude fazer nada, estou sempre aqui só obedecendo, cuidando. É, esse sentimento de uma pessoa assim, ele não está deslocando para o entendimento da postura desse pai, que vamos colocar aí, como você já falou, esse pai é Deus, esse pai é um pai maior, é um pai de todos, não é? Então, um filho que questiona e que se queixa, ele está achando que Deus deveria cuidar de cada um de uma forma diferente. É como se, eu nunca pequei, então Deus vai me amar muito mais do que aquele ali que está pecando o tempo todo. Percebe como que eu posso ter em mim um sentimento, um pensamento de que eu sou mais merecedor do que o outro, que também é filho de Deus. Uma eleita, né? Uma eleita, né? Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz, é justo e injusto, terno e Nossa, agressivo. Eu vou terminar essa frase. Companheiro e censor. Eu acho que aqui entra bem nesse campo seu, né? olha lá, volta lá nessa frase aí. Perde-se no misto de crueldade e carinho, sombra e luz. Qual de nós que não é sombra e luz? Aqui não tem dois irmãos que um é sombra e o outro é luz. Não tem. Nós temos dentro de nós o irmão que foge, que vai embora, que gasta, né? Que esbanja tudo, é um lado nosso. E esse irmão que fica também é um lado nosso. Luz e sombra são dois aspectos dentro de nós mesmos e que nós precisamos tomar consciência, porque não é o outro. Não vamos imaginar aqui como se fossem dois irmãos, duas pessoas separadas.
Eu convido a todos para buscar dentro de si mesmo esse arquétipo dos dois irmãos, como se cada estrutura deles estivesse dentro de mim. Porque, ora, eu sou um irmão obediente, que cuida, eu sou esse filho. Outra hora, eu sou um filho que estou cansado dessa vida. E estou querendo mais ir embora, abandonar tudo e estou me queixando porque eu não estou vivendo a minha vida. Não é? E ora, eu sou esse pai que percebe que ele sentiu a ingratidão de um, não é? E ao mesmo tempo, o outro também está sendo ingrato porque não reconhece o que ele recebeu. Então, todos esses três aspectos estão dentro de nós e formam um conflito muito grande que psicologicamente abala os nossos comportamentos, nossas atitudes na vida. E não tem como separar o joio do trigo. O joio e o trigo estão dentro de mim. São aspectos da individualidade, são aspectos do ser humano, e a gente não pode negar que nós temos essas características dentro de nós. São figuras arquetípicas para despertar em nós como se fosse um espelho. Eu olho para esse homem e vejo as características dele em mim. Eu olho para esse pai e vejo os meus comportamentos iguais ao dele. Eu vejo esse irmão que vai embora, que chuta tudo e que aproveita a vida. Imagina alguém que não viveu isso na adolescência e uma certa idade de maturidade, 40, 50 anos, se arrepende de não ter aproveitado. E olha para os lados e vê aquele que aproveitou a vida e pensa assim, nossa, eu abri mão da minha vida para cuidar do meu pai. Percebe como que a gente vê isso o tempo todo? Existe essa cobrança o tempo todo. Aqui, né, depois de sombra e luz, fala que é justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Ele está falando desses opostos de sombra e luz o tempo todo, né? Mostrando que nisso aí que você falou, justiça e injustiça estão dentro de nós, né? Ternura e agressividade estão dentro de nós. Ser companheiro e ser um censor, né? O censor é aquele que censura, né? O julgador, né? Tá julgando o tempo todo. E a gente tem tendência, no nosso dia a dia, a observar mais só uma característica nossa, né? E a gente nunca observa essas polaridades no conflito. Qual de nós que não censura Deus? Qual de nós que não pensa assim, deixa eu ocupar seu lugar que você não está fazendo direito, não. Não, e quem nunca pensou assim, a hora que eu chegar lá, eu vou ter uma conversa com Deus, eu quero que ele me explique isso aqui direitinho, porque isso aqui eu não engulo. Né? Isso aqui eu não concordo que você está fazendo. Isso eu não concordo de jeito nenhum. A hora que eu desencarnar, eu quero marcar uma entrevista e eu quero uma explicação detalhada de por quê. Porque isso não está certo, né? Eu sei. Da nossa prepotência. Não é? Prepotência é querer ocupar o lugar de Deus e achar que a gente faria melhor. Nós estamos fazendo esse tempo todo, tá aí o que nós estamos vivendo aí nas redes sociais, o racismo, os preconceitos, tudo isso aí, o tempo todo nós estamos fazendo esses julgamentos e nós não temos consciência nem dos preconceitos que nós temos. Nós achamos que nós não temos, não. Mas preconceito não é só de raça. Na verdade, que nós. Que toda vez que algo nos agrada, a gente interpreta como justiça, né? Se me agrada, é justo. Será que o que é justo é só o que me agrada? Será que o que é correto é só o que me agrada? Né? Eu acho que é a grande armadilha que muitas pessoas, que a maioria de nós entra o tempo todo é isso. De pensar que aquilo que eu quero é justiça. É uma confusão muito grande isso, né?
grande. É. Para mim, mais Deseja, deseja o pai somente para si a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Aqui o egoísmo está aparecendo, né? muito claro, né? No caminho da. Aí o Emmanuel agora já vai começar a trazer para gente, porque ele termina falando desse filho aí, ó, que deseja o pai somente para si, a fazenda, o direito, o equilíbrio, a tranquilidade somente para si. Agora ele Porque começa a essa falar para nós, pessoa, né? Hã? entrar aqui só numa fala pequena. Essa pessoa que deseja para si, ela não tem o reconhecimento de que ela também é imperfeita. Ela não parou hora nenhuma para questionar o que ela fez da própria vida. Percebe a diferença? Você entende onde Percebo. que eu quero, o que eu estou querendo dizer? Esse equilíbrio, essa tranquilidade que essa pessoa está buscando, a gente pode trocar isso talvez por um comodismo. Uma pessoa que achou muito mais fácil ficar, encostar nesse pai, usar de tudo que esse pai oferece e tem, talvez nem seja porque ele se acha merecedor. Talvez falta até coragem de ter a própria vida, de correr atrás de algum sonho, de fazer alguma coisa por ele mesmo. E esse pai não está prendendo a ninguém. Esse pai não impediu o filho que foi, não é? Ficar pode ser muito mais confortável e seguro, não é? Do que sair em busca da experiência, né? É confortável ficar protegido na casa do pai. Quem não quer? Quem não gostaria de ficar protegido a vida toda por papai e mamãe, né? E Só que não tem crescimento, né? quem pressente um mundo lá fora tão difícil como esse irmão que foi, ele iria? Se ele soubesse de tudo que o irmão passou lá, será que ele iria? Será que a gente iria, né? São os aspectos dentro de nós, né? Nos perguntando. E o Emmanuel diz assim: no caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Aí ele está falando da fé, né? Dessa confiança que o pai age com justiça. Você quer falar dessa frase ou você quer que eu leia a próxima? Eu quero dizer da palavra caminho, porque o Emmanuel não está falando assim, na sua fé. Ele está falando de Uhum. uma trajetória, de um caminho de aprendizado, porque essa fé é uma fé que se constrói. Então, no É. caminho do entendimento, no caminho da razão, chamando a gente para uma razão, para uma visão espiritual, para sair desse foco da materialidade, né? De achar que o valor está nos bens terrenos, na herança, no que vai ficar para mim. Esse caminho é um caminho que nele está as nossas atitudes. É dentro dessa experiência do caminhar que estão os nossos comportamentos. E qual atitude que eu tenho demonstrado? Como que o meu comportamento tem refletido a minha postura íntima? Eu sou uma pessoa que reclama o tempo todo? Eu sou uma pessoa insatisfeita com o que Deus me deu, com o que o Pai me oferece? Eu sou uma pessoa que o tempo todo censura porque a vida poderia ser de outra forma? Será que eu nunca me peguei falando assim, por que comigo? Né? Às vezes a gente olha a vida de alguém que está passando lá por uma dificuldade enorme e errando e aprontando. Às vezes a gente pensa assim, não, e não dá nada de errado com ele. Dá tudo certo. Ele apronta e faz, não é? E É. tá bem, tá feliz. Aí eu não tô fazendo nada, tô quietinha e tudo, mas não tô tão feliz. Olha que dilema que é isso, né?
Olha que É. conflito, que essa briga é interna, é uma briga comigo. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Para aí, porque essa aí é Para para nós, tudo, né? para tudo É para agora. porque quem não tem essa vaidade, né, diante de ser bom. É um sentimento que nos pega mesmo, de verdade, né? Quando a gente faz uma E boa forte. ação, a gente se acha, né? Aí o ego cresce, nossa, eu fiz uma boa ação, eu Olha mereço o um tanto que eu reconhecimento, sou bom. olha o tanto que eu sou bom. No entanto, Jesus não aceitou esse título, né? Bom, eu? Bom é meu pai. Só Deu uma falhou travada. um pouquinho aí. Falhou, mas deu para ouvir. Deu pra ouvir, É, né? Ok. aqui ele fala assim: não te encarceres na vaidade de ser bom. Quer dizer que esse sentimento de vaidade, até de ser bom, ele é opção, né? Tá falhando, falhou um pouquinho. Você repete essa frase? Repito, quando ele fala assim, que não te encarceres na vaidade de ser bom, esse sentimento de ser bom que estimula essa vaidade que a gente já tem, ele é uma prisão. Isso pode nos impedir de evoluir espiritualmente, porque se a gente estiver encarcerado nessa vaidade, E se tornar escravo disso, né? se tornar escravo disso. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando os outros. Essa é a última frase da leitura, né? Eu vou pedir para você repetir, porque falhou um pouquinho, talvez as pessoas perderam esse último parágrafo aí. É o último, né? É o Então, último. se você puder repetir. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, né? Se Deus nos ajuda para estar com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Inclusive nesse reconhecimento de irmandade. Aqui nós temos uma família, no exemplo da parábola, são dois filhos. E quando é uma família que tem 3, 4, 5, 10 filhos, vamos imaginar que cada um seguiu o seu caminho e cada um teve a sua liberdade, um estudou, outro não estudou, um conquistou a vida o que queria, outro não. Aí pode cair nessa ideia de uma injustiça divina, não é? E muitas vezes esse destino ele não nos é dado, ele é nos apresentado para que a gente vá atrás, para que a gente busque o que nós queremos nessa vida. Então, a justiça de Deus se faz. As oportunidades é o mesmo sol, é a mesma chuva, é o mesmo ar para todos. Mas como eu olho para esse céu, como eu vejo esse sol, como eu respiro esse ar, a responsabilidade é minha. Você quer completar aí, falar, né? Uma Fechar coisa que para a eu gente. pensei aqui, Ivete, essa questão de não esquecer que Deus é Pai de todos, te ajudar, é que em determinado eu acho que muitos de nós já teve esse sentimento e está recebendo a ajuda divina, né? O seu travou aqui. Então, assim, e quando a gente sente assim uma presença divina, esse reconhecimento de que
parece que teve um amparo divino maior, não é para a gente ficar vaidoso nessa hora, porque Exatamente. se houve essa misericórdia de Deus, essa interferência para nos ajudar de alguma forma, é justamente para a gente, então, ajudar o irmão que é o pródigo, né? É uma Aquele que maior caiu. responsabilidade, né? Aquele que mais tem, né? Mais será dado, porque se exige de quem recebe uma doação maior. É. E já são 15 para as 9. Você quer fazer mais alguma reflexão sobre isso? Eu queria ouvir assim das pessoas se ficou claro, se confundiu, se clareou, se deixa aí pensamentos para que continuem, né? Acho que precisam deixar um tempinho assim para ver se alguém se coloca, se posiciona aí. Então, gente, alguém se sentiu assim no lugar desse irmão, né, desse que fica, ou desse que foi, ou desse pai, ou né, dessa família? É uma representação da humanidade, né, essa família. Mas não tem nenhum comentário, não, Ivete. Então, eu acho que a gente pode fechar com oração, né? Se você quiser fazer para nós aí um passe coletivo, para que as pessoas, tá todo mundo aí com uma água do lado, né? Para Uhum. receber as bênçãos, para que essa água seja fluidificada. E fica nosso pedido de proteção divina para todo o nosso país nesse momento e também a gratidão por essa oportunidade de termos essa possibilidade aqui de estarmos nos comunicando, estudando e compartilhando os nossos estudos. Minha É, gratidão a Deus e a todos. os dons, né? Os dons aí das comunicações. Então, vamos. Obrigada, Ivete. Semana que Eu que vem eu agradeço. estudo da Janaína. Eu esqueci qual que é o tema, mas o estudo é dela. E agradeço a presença de todos, agradeço a sua presença. E vamos então fazer oração de encerramento, pedir a Deus que abençoe a água de nosso copo, a água de nossa casa, a água de nossos corpos, né? E vamos fechar os nossos olhos. Amado Jesus, agradecemos por tuas parábolas, por teus ensinamentos profundos. Pedimos que durante o sono físico possamos acessar essa fonte infinita de sabedoria, para que possamos realizar em nossa vida essa integração, entender esses sentimentos opostos, a sombra e a luz que somos. E nesse momento, Senhor, além de pedir o entendimento, a compreensão, pedimos também que tua luz de cura, de sanidade, de lucidez, de sabedoria, abençoe nossas águas, nossos copos, nossos corpos. Que possamos, Senhor Jesus, ao beber dessa água, fortalecer a aliança e o afeto que temos com Deus, nosso Pai. Que assim seja. Amém. Que assim Gente, seja. obrigada, então, a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.